Olá, as boas-vindas a você. Este é o podcast Radar Direitos Humanos, um podcast do Departamento de Advocacy da Diocese Anglicana de Brasília, Igreja Episcopal Anglicana do Brasil. Olá pessoal, me chamo Rodrigues Piuca, sou clérigo da Diocese Anglicana de Brasília e falo em nome do Departamento de Advocacy da nossa Diocese. Dou as boas-vindas a todas e a todos vocês para o nosso episódio do podcast Radar Direitos Humanos, onde teremos a oportunidade de aprender um pouco mais e de conversar a respeito das relações entre a nossa Igreja Episcopal Anglicana do Brasil e os direitos humanos. E hoje nós vamos conversar com Dom Celso Franco de Oliveira, que é bispo emérito da Diocese Anglicana do Rio de Janeiro e psicanalista. E o tema do nosso diálogo é exatamente a Igreja na Rua. Então, Bispo Celso, seja bem-vindo ao Radar Direitos Humanos, é uma alegria tê-lo conosco neste momento. Vamos começar falando sobre o que é a Igreja na Rua, quais as suas premissas e quais as razões da sua existência. Que bom que a gente está aqui juntos falando sobre a Igreja na Rua, esse espaço não muito institucional, não é? A nossa Igreja na Rua, a Igreja na Rua, ela teve início em 2006. Eu era bispo diocesano e, naturalmente, às vezes nós ficamos um pouco cansados da instituição, da rotina, enfim, de coisas que a gente crê. Em primeiro lugar, a igreja é na rua. Ela se apresenta completamente sem nenhuma mobília, a não ser a mesa de comunhão e a liturgia e os cânticos, etc. Mas tudo isso começou em 2006. Nós fizemos agora, esse ano, 16 anos de Igreja na Rua ininterrupta. E o que me levou à rua, exatamente, como eu estava falando, foi o desejo de sair um pouco, de respirar um outro lugar. Queria ver uma igreja visível, uma igreja fotografável, uma igreja engajada, profética, tocável, coisas concretas, porque às vezes nós nos cansamos um pouco dentro de 4 paredes dominicalmente, apagamos as velas e vamos embora para casa. Não é assim sempre, mas por vezes acontece. Então, um belo dia eu tinha como deã a nossa reverenda Inamar. Eu disse: Inamar, eu vou dar uma saída aos domingos, vou deixar a catedral com você, e eu vou sair, vou à rua, eu vou sentar-me junto às calçadas do centro da cidade, porque é muita gente que fica no final de semana, porque as lojas são fechadas, eles aproveitam para dormir, para descansar, para fazer ali as suas necessidades, enfim, era uma coisa. Fiz uma peregrinação a partir da Central do Brasil até a Candelária, e ali nós encontrávamos pessoas deitadas, uma pessoa que estava varrendo a rua, com crianças, sem comer, sem dormir, e ainda a agressividade policial naquele tempo era muito forte, enfim. E aí eu e o reverendo Fabiano, diácono da igreja, ele nos ajudou muito, porque ele resolveu levar café com pão para eles aos domingos de manhã. Então, nós parávamos de esquina em esquina, havia sempre um grupo ali, debaixo das marquises, ali nós fazíamos um Pai Nosso rápido, e então distribuímos o café com pão, enfim, e assim fomos caminhando até a Candelária. Era uma esteira humana dormindo ali naquele espaço. A partir daquele momento, nós sentimos que tinha algumas pessoas com as quais a gente podia conversar, saber por que eles estavam ali na rua. E aí nós fizemos o seguinte: nós reunimos às quartas-feiras à noite num bar, pedimos permissão ao bar para reunir um grupo de moradores de ruas, em situação de rua, que podiam conversar sobre isso, porque muitos são drogados, outros são psicóticos, enfim. Então, um grupo se reunia para ali, nós
fazíamos ali uma refeição rápida com eles, todas as quartas-feiras. O reverendo Luiz Coelho ajudou muito nisso também, no início. E assim nós fomos tocando o encontro e tentando auscultar as razões pelas quais eles estavam na rua. Em dado momento, nós começamos a pensar na questão da Eucaristia. E eles ficaram muito alegres e muito contentes com essa notícia. Então, marcamos para o dia 25 de dezembro de 2006 a primeira missa atrás da Candelária e reunimos ali não só o pessoal de Moraes, mas também pessoas que moravam em invasões na Praça Mauá. Também vieram para... Nós tínhamos, pelo menos, 200 pessoas na inauguração da Igreja na Rua. E eles fizeram a cruz, eles conseguiram uma cruz, e a nossa mesa de comunhão foi feita de caixotes. E aí conseguimos, com a Igreja de Cristo, a Christ Church, conseguimos rabanadas com frango assado e um grande bolo. E ali nós reunimos um grupo e fizemos a primeira missa no dia 25 de dezembro, Natal, em 2006. E de lá para cá nunca paramos, mas não ficamos lá, na Presidente Vargas. Nós andamos peregrinando por vários lugares na cidade, porque às vezes nós éramos enxotados. Então nós tínhamos que fazer uma igreja peregrina. Hoje nós estamos em frente à Presidente Vargas 509, porque é coberto. Então ali, por exemplo, no sábado passado, nós tínhamos o quê? 150 pessoas ali. Ali nós cantamos, ali nós partilhamos a palavra, e ali, logo depois, nós temos a sopa, e tem uma equipe que faz a sopa. No dia de Natal, nós fizemos feijoada com sorvete para todo mundo, muita criança. Então, e ali nós... Enfim, a igreja na rua é uma realidade. Mas depois que eu comecei, há uns 6 anos atrás, eu tinha como sonho conseguir uma casa no centro da cidade. Aí eu consegui uma casa de 3 andares, cedida pela Associação São Martinho, Carmelitas, da Igreja Romana, que estava vazia. E ali nós começamos um projeto que só funcionava às sextas-feiras, eram mais ou menos 60, 70 pessoas às sextas-feiras, com banho, troca de roupa, café da manhã, almoço e uma biblioteca. Consegui uma biblioteca porque eles podiam ficar o dia todo lá descansando, tomando banho, trocando roupa, tomando um cafezinho eventualmente e lendo. E tinha um grupo lendo. E o que aconteceu muito interessante foi que quando eles se viam bonitos, roupa nova, sapato novo, banho tomado, cabelo cortado, nós tínhamos lá um barbeiro, perfumados, eles iam buscar trabalho. Muitos conseguiram trabalho por ter a sua autoimagem devolvida, digna. Isso foi para mim de uma importância cabal. Infelizmente, a Associação São Martinho precisou do imóvel e nós continuamos na rua até hoje. Mas foi uma pena. E nós ainda continuamos pensando em conseguir um imóvel. Agora, como? Porque tem muito imóvel desocupado no centro da cidade, da prefeitura, mas você é intocável. Então, não há como. Já fizemos tudo para conseguir um imóvel. Né? E também com uma equipe de psicólogos, uma equipe de assistentes sociais, de advogados para nos ajudar. Isso é o grande sonho meu. Mas, enfim. Então, aí começou a igreja na rua. Essa casa que nós conseguimos, nós colocamos o nome de SECOM, Centro de Convivência, e colocamos Monte Alverne. Por que Monte Alverne? Porque ali no Monte Alverne aconteceram os estigmas de São Francisco, então era SECOM, Centro de Convivência Monte Alverne. E ali nós ficamos durante uns 4 anos fazendo esse trabalho às sextas-feiras. Eles tinham banho, troca de roupa, corte de cabelo, café da manhã, almoço e biblioteca. E alimentação. E ainda tinham encaminhamento para clínicas. E a Igreja da Rua continua até hoje funcionando. As nossas razões teológicas, eu diria, razões teológicas, tudo começa como a gente pensa que nosso trabalho, a nossa missão ali na rua, é restaurar a face de Deus
mutilada no rosto do irmão. A face de Deus mutilada na face do irmão. Essa é a igreja que eu chamo de visível. E, naturalmente, nós temos um texto que é básico, e nós lemos esse texto todas as vezes que iniciamos a nossa Eucaristia. Nós usamos o Evangelho do domingo, mas nós não deixamos de pedir que eles leiam, porque tive fome e me deste de comer, nu me vestiste, preso fostes me ver, estrangeiro e me acolheste. E em algumas traduções está escrito lá em cima, vocês serão julgados pela omissão a esse texto. Então, todo sábado, eles leem esse trecho, nós não lemos, eles leem esse texto, para tomar consciência de que nós estamos servindo a um Jesus de Nazaré. É preciso fazer uma distinção aí, o Jesus Galileu, não é? Então, essas são razões teológicas básicas, e também eu tenho na mente que essa questão teológica pode se referir à questão da redenção de tudo. Quando eu digo redenção de tudo, a palavra do grego é litron, ou litrose, resgate, reconciliação daquilo que está quebrado, daquilo que está cindido, daquilo que está fraccionado, recuperar o vínculo afetivo que foi perdido na família, perdida pelo alcoolismo, perdida por questões psicóticas, quadros psicóticos, enfim. Então, essas pessoas não são culpadas. Então, é preciso que a graça de Deus se manifeste de forma visível, concreta. E estamos muito animados porque as coisas continuam e temos muito orgulho de fazer esse trabalho, e eu me sinto muito bem. Quando eu faço a igreja na rua, sábados à noite, eu me sinto em casa, eu me sinto bem, me sinto agraciado com esse trabalho, que é, de alguma forma, uma lembrança, uma memória do próprio Francisco de Assis. Eu acho que devemos continuar. E quando se observa esse serviço, vamos chamar assim, do Igreja na Rua, para além da perspectiva espiritual ou teológica, mas trabalhando os aspectos humanos e sociais daquelas pessoas, quais as tuas expressões nesse sentido? Na perspectiva humana, concreta, social desses indivíduos, tu mencionaste aí algumas vezes que existem pessoas em situação de drogadição, existem pessoas em situação de enfermidades emocionais e mentais. Não é? Quais são as atividades que o Igreja na Rua promove para esses indivíduos, e se tu puderes também trazer alguns exemplos de situações ou de histórias de pessoas que conseguiram superar esse obstáculo? Quando nós fizemos a escuta, e a gente está sempre escutando, e escutar aí significa quase uma escuta psicanalítica, porque a gente é uma escuta mais profunda, saber as razões desse vínculo partido, não é? A gente descobriu que esses vínculos partidos tinham a ver com a família, com o alcoolismo, com a droga, com a saúde mental afetada, com fugitivos da justiça, quadros psicóticos e desorientados. Isso aí é o quadro que a gente vê na rua. Hoje está aparecendo muita gente devendo à justiça, que precisa se apresentar, eventualmente, no local para poder resolver a sua situação. Tem muita gente assim. Mas o que nós fizemos? Nós nos associamos também a uma chamada Fraternidade Sem Fronteiras. Essa Fraternidade Sem Fronteiras também faz quase o mesmo trabalho, só que ela é muito mais bem estruturada, fica no centro da cidade, e lá nós temos, então, um psiquiatra de plantão, nós temos psicólogos em grupo de moradores de rua. O que funciona mais é a psicoterapia de grupo. Nós temos banho, nós temos almoço e nós temos encaminhamento também, quando necessário, coisas de hospitais, clínicas, etc. Então, eu me associei a esse grupo e nós estamos, de alguma forma, interagindo na mesma direção. Então, isso é uma das coisas que eu acho que seria interessante notar. E, atualmente, o Bispo Celso,
quais os horários e quais os momentos de encontro e onde acontecem esses encontros aí da Igreja na Rua, no Rio de Janeiro? Nós começamos na Presidente Vargas no primeiro encontro. Depois nós começamos a migrar para outros lugares, porque nós não podíamos ficar no logradouros públicos. Então, nós fomos para a Uruguaiana. Ficamos na Uruguaiana durante, talvez, quase uns 10 anos. Por que na Uruguaiana? Porque na Uruguaiana tinha um tampão da SEDAI que jorrava água ali, uns filetes d'água, onde eles iam tomar banho aos sábados. Então, juntava muita gente tomando banho naqueles tampões da SEDAI. E foi muito bom, porque nós vivemos quase 10 anos ali, usando aquela água. E daquela água eu botava no vinho da comunhão. Era uma água que jorrava, e eu usava uma garrafinha, pegava a água ali, que eles... Era bem simbólico até, não é? Eu usava para a comunhão. Mas, infelizmente, também, depois de um tempo, eles acabaram com aquele vazamento de água ali, e nós, então, mudamos para o Largo de São Francisco. Ficamos lá também algum tempo, no Largo de São Francisco. Muito bom. E, finalmente, dali vem a pandemia, e da pandemia passamos 2 anos sem atender a comunidade da rua. E aí, quando a pandemia cessou, nós retomamos em abril do ano passado, 2022, e retomamos para a Presidente Vargas 509, onde tem uma cobertura enorme. Então, ali vai todo mundo dormir à noite. Então, nós estamos ali até hoje. Estamos ali, estamos bem. Estamos bem ali até o momento em que não nos expulsarem dali. Mas é isso. E as pessoas que quiserem se somar a esse movimento, né, é possível? Novas pessoas se envolvam, participem? Como é que isso é feito? É claro. A única pessoa que nos ajuda muito é o Daniel. O Daniel me ajuda porque quando eu viajo, quando eu saio, ele fica lá e toma conta. Mas você sabe que é possível que haja um certo medo da nossa comunidade branca de olhos azuis, não é? É possível que tenha um certo asco, porque está sujo, porque tem bandidos, porque, enfim, são pessoas não bem vistas na sociedade. É possível que tenha aí alguma coisa que aí entraria os direitos humanos, porque a nossa igreja ainda é uma igreja conservadora. Ainda. Tem muita gente aberta, mas tem muita gente conservadora. Então, eu tenho essa experiência porque, em dado momento, numa certa paróquia, quando eu trazia o pessoal de Dona Marta para poder batizar, outras pessoas que estavam marcadas batismo de filhos diziam, não, então eu batizo no outro dia. Isso acontecia, meu caro Rodrigo, entende? E na igreja na rua é a mesma coisa. Mas eu tenho medo de tomar um metrô e lá sábado à noite, pode acontecer alguma coisa, depois eu posso ser assaltado, eu posso ser isso, posso ser aquilo. Então, poucas pessoas se arvoram a nos ajudar. Mas a gente está sempre mandando socorro, nos ajudem. Algumas mulheres da igreja da nossa diocese ajudam muito com roupa, com tudo. A igreja do Mer ajuda muito, a igreja do Redentor ajudou muito. E outra coisa que nós fizemos estamos fazendo, é que 2 vezes por ano eu alugo um ônibus especial, ponho essa turma toda no ônibus e levo para Christchurch com jantar de vela, primeira missa, onde eles participam com as leituras, com cânticos, e depois no salão paroquial nós temos um jantar à vela, não é? Que é coordenado pela própria igreja local. Fizemos também isso na São Paulo Apóstolo, lá com a Inamar, e fizemos isso também no Redentor, com a Abimael. Eles abriram a igreja, nós levamos o grupo, levamos sempre um ônibus lotado, não é? Para eles terem a ideia de comer à mesa, conversar à mesa, não é? Como gente. Então, isso é uma coisa interessante que estamos fazendo. Vamos fazer esse ano outra vez. Sempre fazemos na Páscoa, por exemplo. Bispo Celso, nós temos visto diversas notícias na mídia
acerca do trabalho, não é, do do padre, na verdade, padre Júlio Júlio. Lancelotti, É. da Igreja Católica Romana, que tem promovido a discussão acerca da aporofobia, que seria uma rejeição, ou melhor dizendo, seria de fato a discriminação direcionada às pessoas em situação de rua. Então, na perspectiva do teu ministério do Igreja na Rua, né, que paralelos, né, o senhor pode trazer em relação à atuação desse movimento da Igreja na Rua e, obviamente, da promulgação e depois do veto da Lei Júlio Lancelotti, que trata da arquitetura hostil? Exatamente. Bom, você sabe que quando nós ouvimos esse triste episódio em São Paulo, infelizmente o Congresso aboliu, e eu fiquei muito contente. Quando nós soubemos disso, naquele sábado daquela semana, eu levei essa matéria para a rua, para a discussão deles, não é? Porque nós também enfrentamos muito a guarda municipal há tempos atrás, com cacetetes, expulsando e tirando os moradores de rua da Lapa. E eu fui para lá intervir nisso, né? Então, a gente já tem o cheiro da coisa, quando a coisa começa, a gente ou é chamado, ou a gente descobre que aconteceu alguma coisa e vai cobrar. Mas quando aquilo aconteceu, nós discutimos isso lá na rua com eles, e a reação foi toda favorável da posição do Congresso. E essa coisa do quebrar uma marreta muito simbólico, as pontiagudas pedras para ferir, para expulsar, para discriminar, essa coisa e isso cresceu muito com o advento do Bolsonaro, isso não tem dúvida nenhuma. Isso faz parte do obscurantismo bolsonarista. Mas nós estávamos muito atentos a essa questão e levamos para a rua e discutimos com ele e ouvimos coisas interessantíssimas, ditas por mulheres, por crianças, por homens, não é, que moram na rua. Eles já sabiam do que havia acontecido. Então, é muito triste esse fato, esse episódio. Muito triste, muito triste. E ele está rolando aí, ele não acabou. Ele talvez esteja em doses menores dentro das nossas igrejas. É preciso ter cuidado com isso. E como as comunidades eclesiais de quaisquer vinculação eclesiástica possível podem se engajar em um movimento de garantia e de promoção dos direitos humanos das pessoas em situação de rua? Eu creio que as dioceses, em seus concílios, devem eleger uma secretaria ou um comitê composto por uma equipe de direitos humanos. É preciso ser pessoas escolhidas, não conservadoras, porque você coloca pessoas conservadoras e aí você não vai fazer nada. Essa equipe na qual haja um advogado, um assistente social, e se tiver um psicólogo bom também, e não só isso, que se reúna periodicamente com o bispo para apreciar casos de violações dos direitos humanos, olhando também para dentro da igreja, e que essa equipe constituída no concílio esteja interagindo com a Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos do próprio Estado. Nós temos isso aqui. Então, eu acho que é preciso realçar, trazer à baila essa preocupação da diocese, porque às vezes a gente elege, bota lá, não acontece nada durante o ano, ninguém dá relatório, ninguém disse, ninguém viu, porque não tem um ouvido profético, porque não está atento, não escuta o Evangelho. Então é preciso trazer à tona essa questão agora, nesse tempo de luta que nós estamos passando no país. Muito, muito obrigado, Bispo, pelas tuas provocações tão importantes acerca da conscientização sobre os direitos humanos, os direitos fundamentais de indivíduos, de pessoas que estão em situação de rua, né? Esperamos Exatamente. Que esta população possa, vamos dizer assim, né, que não apenas as autoridades públicas, mas também a sociedade civil organizada possa se conscientizar
acerca da invisibilização que muitas vezes é imposta sobre essas pessoas e, principalmente, né, que possam comprometer-se com a satisfação e a concretização dos direitos humanos fundamentais tão importantes em uma sociedade democrática como a que vivemos hoje, desses indivíduos, dessas pessoas em situação de rua. E com este agradecimento, eu te devolvo a palavra para tuas considerações finais. Eu só queria lembrar, porque quando eu escrevi uma carta ao Papa, havia uma pergunta: qual é o assunto que você vai levar? E eu levei a igreja na rua. Eu levei a igreja na rua porque eu sei que o Papa Francisco é preocupado com isso, com a situação, com situação em rua. Então, nós conversamos rápido, porque nós entramos em outros assuntos da Amazônia e tal, da sagrada, do meio ambiente, essa coisa toda, nós entramos nesse assunto. Mas eu tive algum momento com ele falando sobre essa questão da situação de rua das pessoas. E ele me ouviu muito atento. Então é isso, eu acho que nós devíamos fazer, como ele disse certa ocasião, uma igreja em saída. Uma igreja em saída. Eu não sei se cabe aí, mas pelo menos essa expressão me dá a ideia de uma igreja marchando, saindo de certas formas, não é? Que às vezes não funcionam. Muito bem, então, mais uma vez, muito obrigado ao Bispo Celso Franco de Oliveira, Bispo Emérito da Diocese Anglicana do Rio de Janeiro e psicanalista. Eu sou o Rodrigo Spielke e você ouviu o podcast Radar Direitos Humanos e hoje o tema foi a Igreja na Rua, os direitos humanos das pessoas em situação de rua. Fiquem em paz e até o próximo episódio. E é isso por hoje, pessoal. Fiquemos na paz e até a semana que vem. Este foi o podcast Radar Direitos Humanos, da Diocese Anglicana de Brasília, Igreja Episcopal Anglicana do Brasil. Produção e apresentação, Reverendo Rodrigo Spiuca. Edição do Reverendo Isaías Torquato e direção-geral do Bispo Maurício Andrade. Se você quiser entrar em contato conosco, você pode nos encontrar pelas mídias sociais, no Spotify, no Google Podcast e no agregador de podcast de sua preferência. E pelo telefone 61 3443 4305 e pela hashtag Radar Direitos Humanos. Até o nosso próximo encontro.